Será que vai haver fome na terra quando estiver aproximando a volta de Jesus? Sim. Jesus disse que haveria peste, fome e guerra. Ele disse assim: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras, nação contra nação, reino contra reinos. Rumores de guerra é o que nós estamos vendo todos os dias. Comentários sobre guerras. Os governos não estão se entendendo e cada um quer tirar a sua parte, quer se apresentar maior do que o outro. Guerras e rumores de guerras. Mas e a fome? Por que existe a fome no país? Por que existe a fome no mundo? A fome no mundo não é falta de alimento. É só nós observarmos nos países ricos, todos os dias joga alimento fora. Nós observamos aqui há poucos dias o povo jogando leite fora, alimento sendo desperdiçado. Por que isto? Por causa da ganância do povo, por causa da ganância. A fome existe, não é falta de alimento. A terra produz alimento suficiente para manter todas as nações alimentando bem. A fome existe por causa da ganância dos nossos daqueles que administram a riqueza do nosso país, por isso que existe fome. Mas enquanto nós jogamos alimento fora, jogamos comida fora, desperdiçamos comida, o povo desperdiçando comida, desperdiçando alimento, milhões de pessoas estão passando fome e esse alimento deveria ser distribuído. Então a fome que existe não é falta de alimento, é falta de amor e consideração daqueles que administram a riqueza da nação. Tem país que gasta mais com arma de guerra do que com alimento. Tem mais despesa com a arma de guerra do que com alimento para aqueles que necessitam. Então para eles a guerra é mais valorosa, tem mais valor do que o próprio manter a nação alimentando bem, as crianças estudando e alimentando direito, dormindo honestamente, dormindo como deve ser um ser humano. E Jesus vai pedir conta. Ele disse assim: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava enfermo e na prisão, não foste me visitar. Tudo isso é sinal do fim dos tempos. Mas quando então será a volta de Jesus? Ele diz no livro de Mateus capítulo 24, ele diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, comia, bebia, casava e dava em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Na época de Noé o povo comia, bebia e festejava e fazia tudo quanto é tipo de orgia. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos, disse Jesus. Assim veio o dilúvio, destruiu a todos e ninguém percebeu que o fim estava chegando. Assim também é na volta de Jesus. Nós estamos vivendo num mundo de grande riqueza. O povo reclama porque tem o dom de reclamar, mas a Bíblia diz o seguinte: de que reclama o homem? Cada um reclama dos seus próprios pecados. A nossa reclamação é por causa dos nossos pecados, por isso que nós reclamamos. E cada um reclama de si mesmo, reclama dos seus pecados, mas não está sabendo. Falando do governo, falando disso, falando daquilo, reclamando dos outros, reclamando das autoridades, mas na verdade quem está em pecado é ele. Porque cada um reclama dos seus próprios pecados. A Bíblia diz que cada um reclama de si mesmo, dos seus próprios feitos, dos seus próprios pecados, que traz ele a insatisfação e ele começa a reclamar de todos e de todos. Então haverá grande fartura na volta de Jesus. Não vai haver fome para avisar, nenhum sinal será dado. Lembra? A Bíblia diz que nenhum sinal será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e também Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então este é sinal. Mas fome para avisar, pestilência para avisar, nós já estamos vendo, todo dia está avisando aí. Não vai haver mais do que isso não. Mas vai haver grande fartura, grandes desperdícios. Nós vemos todos os dias as festividades que estão surgindo em todos os lugares, o povo desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, mas alguém está passando fome
e outros estão jogando dinheiro fora. E ele disse um outro sinal: quando disser assim, haverá paz na terra, todo mundo está, hoje os governos estão procurando ter paz um com o outro, então virá repentina destruição. Jesus está perto de vir. Pode observar, tudo o que está acontecendo é sinal da volta de Jesus. Falta de respeito, falta de consideração, jogando dinheiro fora, riquezas e mais riqueza. O povo está rico, o mundo está rico. E o apóstolo Pedro diz que esse mundo está entesourado para o fogo. Os tesouros que nós estamos vendo está sendo preparado para a destruição com fogo. Jesus está voltando. Prepara a igreja do Senhor, prepara você que teme a Deus, você que tem temor de Deus, pode preparar que Jesus está voltando. É numa hora que ninguém espera. Jesus disse, numa hora que ninguém esperava veio o dilúvio. E numa hora que ninguém está esperando virá o Filho do Homem para arrebatar a sua igreja. E assim estaremos para sempre com eles nos ares. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com ele nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus dê temor a esta igreja, que Deus dê temor ao povo, temor àqueles que conhecem a palavra de Deus para ficar pronto, com os ouvidos atentos, porque Jesus vai voltar a qualquer momento.